Olá pessoal, eu sou a Adriele e esse é o Lua Próspera, um canal dedicado a falar dos assuntos como lei da atração, espiritualidade e autoconhecimento. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para me ajudar. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a minha primeira grande cocriação com a lei da atração, a manifestação do meu intercâmbio. Eu preciso começar essa história no ano de 2018, que foi quando eu tive o meu primeiro contato com a lei da atração. Até então, eu sabia algumas coisas, como por exemplo, eu sabia sobre o documentário Segredo, mas eu ainda não tinha assistido na época. E já ouvi alguém falar, né, uma coisinha ou outra, mas eu não praticava a lei da atração e eu não tinha nenhum conhecimento profundo sobre o assunto. Eu estava aqui no YouTube, eu sou uma frequentadora assídua do YouTube há muitos anos, e apareceu como sugestão um vídeo falando sobre a lei da atração. Era um vídeo de uma moça, ela estava fazendo uma análise de algum livro que eu não vou me lembrar agora, gente, mas eu achei o título interessante, eu cliquei, comecei a assistir o vídeo e de imediato aquilo já fez sentido pra mim. Sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, na época estava frequentando o Centro Espírita Kardecista, então aquilo fez sentido pra mim logo de cara. Não foi um assunto que eu achei bobeira e depois, vendo mais vídeos, eu fui me interessando. Não, já logo no primeiro vídeo eu me interessei e comecei a ver vídeos sobre o assunto praticamente todos os dias. Eu separava o finalzinho ali do dia, quando chegava do trabalho, via algum vídeo relacionado à lei da atração. Eu sempre me considerei uma pessoa muito sortuda, eu sempre consegui manifestar coisas na minha vida com muita facilidade. Então, quando eu descobri que se eu colocasse intenção, eu conseguiria atrair ainda mais coisas, aquilo pra mim foi um divisor de águas, né? Eu senti que eu tinha um grande poder nas minhas mãos. Comecei a estudar sobre a lei da atração, mas naquele momento eu ainda não tinha a intenção de manifestar grandes coisas. A minha vida estava indo bem, eu tinha saído de um relacionamento abusivo, então eu estava me recuperando, né, desse término, mas eu estava indo bem no trabalho, estava conseguindo ganhar um salário legal e fui vivendo minha vida. Nesse mesmo ano, eu conheci uma pessoa que estava se programando para fazer um intercâmbio para a Irlanda. Essa pessoa se tornou meu amigo, a gente começou a conversar com muita frequência. E pelo fato da gente se falar bastante, ele foi me contando sobre o processo dele de fazer o intercâmbio, como estava sendo, achando muito legal, mas naquele momento eu não tinha intenção nenhuma, gente, de morar fora do Brasil. Eu nunca foi um grande sonho meu. Eu acho que por isso, talvez, hoje analisando, né, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez por isso eu tenha conseguido conquistar com tanta facilidade, porque eu não tive nenhuma ansiedade durante o processo. Nunca foi meu sonho morar fora do Brasil. Eu tinha sim vontade de conhecer, de fazer viagens ao redor do mundo, mas eu nunca tive vontade de morar fora do Brasil. Eu amava a minha cidade, amo a minha cidade, amo a minha família, sempre gostei muito de estar perto da minha família, nós somos muito próximos, então eu não tinha essa vontade de morar longe. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e pra mim, pensar em morar em São Paulo, por exemplo, que é só 50 minutos de carro de Santos, já era uma distância absurda. Então, quem dirá a morar 10 horas de voo, pelo menos, da minha família, da minha cidade natal. Então aquilo não era uma coisa que fazia parte do meu imaginário, não era um desejo, não era um sonho, não era. Conheci esse rapaz, a gente continuou em contato durante o passar do tempo, até que chegamos no ano de 2019, na virada do ano, na verdade, de 2018 para 2019, eu fiz uma viagem, e nessa viagem eu conheci uma garota que morava em São Paulo, e a gente se deu muito bem durante essa viagem. Ela não era minha amiga, ela estava com outro grupo de amigos, mas a gente se deu super bem e mantivemos contato. E ela me convidou para uma outra viagem, no ano de 2019, para passar carnaval com ela e mais duas amigas. Na época eu topei, como eu falei antes, eu tinha saído de um relacionamento abusivo, então eu tava me jogando assim nas coisas, sabe? Eu tava com sede de viver, eu tava com sede de conhecer novas pessoas, de viver novas experiências. E aquilo pra mim foi uma coisa normal, foi uma coisa natural, eu tinha me dado bem com ela e pensei, por que não, né? Fazer essa viagem. E a gente fizemos essa viagem pro carnaval, foi uma viagem maravilhosa, eu me dei super bem com as amigas dela. E aí, novamente, o assunto intercâmbio veio à tona. Uma das meninas tinha acabado de voltar de um intercâmbio, não foi da Irlanda, mas ela tinha acabado de voltar de Malta.
E assim, com um monte de história, falando das experiências dela, o quanto foi engrandecedor, e que já estava planejando fazer um segundo intercâmbio. Confesso que durante essa viagem plantou-se dentro do meu coraçãozinho uma curiosidade, uma vontade também de fazer intercâmbio. Mas como eu falei, não era um sonho. Foi só uma vontade que deu ali no momento e eu comecei a pensar sobre o assunto. Eu estava em contato com aquele rapaz que no ano de 2018 estava se programando para fazer o intercâmbio. E aí, durante o ano de 2018, as nossas conversas foram ficando mais intensas a respeito do intercâmbio. Então, ele estava contando a experiência dele e eu fui achando aquilo muito legal, porque, como eu falei, eu gosto muito de viajar e eu tinha já curiosidade de fazer viagens para outros países, mas a gente sabe que, às vezes, mesmo com um salário legal, dentro do Brasil é muito difícil. Então eu comecei a ver o intercâmbio como uma oportunidade, como uma maneira de fazer essas viagens que eu tinha vontade de fazer e depois voltar para o Brasil. Como eu falei, eu não tinha vontade, eu não tinha interesse nenhum de morar fora do Brasil a longo prazo. Não fazia parte da minha vontade. Mas, como eu já falei em outros vídeos, nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente quer. Elas acontecem da forma que tem que acontecer. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a minha espiritualidade e eu comecei a sentir uma intuição de que eu tinha que fazer esse intercâmbio. Gente, foi do nada, tá? Quando eu falo que a gente tem que aprender a ouvir o nosso ser espiritual, é disso que eu tô falando. Me veio uma vontade muito grande, foi entre os meses de junho e julho, de fazer esse intercâmbio, de me jogar e de arriscar. Me veio essa vontade, uma vontade assim, quase que irredutível, sabe? Eu senti uma necessidade que eu tinha que fazer esse intercâmbio. E aí, dali eu comecei a pesquisar valores pra ver se era possível, porque eu não tinha nem ideia, gente, eu não tinha nem ideia do que eu precisava fazer pra fazer um intercâmbio. Eu era assim, crua, porque não era uma coisa que fazia parte da minha realidade, eu nunca tinha pensado em fazer um intercâmbio antes. E ali eu comecei a fazer umas pesquisas de preço. Eu tinha um dinheiro guardado, só que eu tava muito insegura, porque eu tava bem financeiramente, eu tava num emprego legal, tinha a questão da família, que pra mim pesava muito, ficar longe da minha família, né? E a questão da língua também, eu não falava inglês na época, então tudo aquilo foi me gerando uma insegurança muito grande. Eu fiz essas pesquisas no mês de julho e deixei adormecido. Quando foi no mês de outubro do ano de 2019, eu recebi uma mensagem de uma moça que eu já tinha entrado em contato antes a respeito do intercâmbio, falando de uma promoção. E, gente, o valor que ela me passou era um valor, assim, irresistível. Não tinha como eu perder. Eu tinha parte do dinheiro na minha conta e eu fiz um acordo com ela que eu poderia pagar parcelado o restante. E aí eu pensei, me conectei com a minha espiritualidade e eu senti que eu tinha que me jogar. Como eu falei, foi uma vontade que me deu muito grande, gente. Hoje eu paro pra pensar às vezes e eu falo que loucura. Quem conhece a Adriele de antes sabe que eu não faria essas loucuras. Eu não era assim de me arriscar e uma coisa tão grande de deixar emprego, deixar família, deixar tudo que eu tinha construído no Brasil pra viver uma aventura. Foi uma coisa muito doida. Foi realmente um despertar espiritual, sabe? A espiritualidade estava me chamando para isso. E eu ouvi. Então, eu acabei fechando com essa moça em outubro de 2019. Paguei o valor que eu tinha e eu pagaria as parcelas até a data da viagem. Eu estava me programando para ir em março de 2020. Pois bem, o que vem em 2020, gente? A pandemia. Veio uma pandemia mundial, ninguém estava prevendo isso, obviamente, então isso foi um fator que atrasou a minha viagem em 2 anos. Eu estava me programando para ir em março de 2020, acabou que eu realizei a minha viagem em março de 2022. E é aí que a lei da atração entra fortemente na minha vida. Porque quando eu fechei o intercâmbio, eu tinha me programado para pagar parcelado, lembram? Só que com a pandemia, gente, eu fui totalmente afetada financeiramente, porque eu sou fisioterapeuta e eu trabalhava num estúdio de pilates, eu dava aulas nesse estúdio, e durante os 2 primeiros meses da pandemia, eu não pude trabalhar. Depois, o governo até liberou para profissionais de saúde, né, voltarem às atividades.
por ser uma questão de um trabalho essencial, né, a nível de saúde, as pessoas precisavam desses tratamentos, mas não é que eu voltei no ritmo que eu tava antes, eu voltei no ritmo totalmente desacelerado. Então, eu tive um abalo financeiro muito grande, e hoje eu digo assim, que não teria como eu ter pago toda a quantia que eu paguei durante esse tempo, tendo esse abalo financeiro, se não tivesse sido a lei da atração, se não tivesse sido a espiritualidade agindo na minha vida. Porque os cálculos que eu fiz antes da pandemia foi baseado no salário que eu tinha na época, né? Trabalhando o dia inteiro, fazendo uma carga horária que eu já estava habituada. E quando eu tive esse abalo de ficar 2 meses sem trabalhar, primeiro que quando eu fiquei 2 meses sem trabalhar, eu já tive que mexer em um dinheiro que eu tinha guardado, né? Porque eu era uma profissional liberal, então eu não tinha um salário fixo. O meu salário era baseado nos clientes que eu atendia. Então eu fiquei 2 meses parada, eu já tive que mexer num dinheiro que estava guardado. Contas não pararam, né? A gente continuou pagando contas normalmente. Voltei a trabalhar, a minha carga horária também foi reduzida. Então, antigamente eu trabalhava os 5 dias da semana, né? Folgava sábado e domingo. E eu passei a trabalhar 4 dias na semana com horários reduzidos. Então, eu lembro que a minha escala antes da pandemia, eu acordava às 7 horas da manhã, saía de casa e voltava às vezes 11 horas da noite, porque eu fazia o dia inteiro. Dava várias aulas no dia, tinha ali 1-2 horas de almoço, mas eu dava várias aulas no dia e chegava em casa bem tarde. E até isso mudou, a minha jornada de trabalho mudou muito. Mas, gente, como a lei da atração é louca, né? Eu já vi isso em um outro vídeo e pra mim, essa minha experiência durante a pandemia, manifestando dinheiro pro meu intercâmbio, fez muito sentido. Que para a lei da atração, o tempo, o espaço e as quantidades não existem. E realmente é verdade, porque hoje eu paro pra pensar, gente, levando em consideração o salário que eu recebi durante esses 2 anos de espera até a minha viagem, não condizem com tanto de dinheiro que eu tive que desembolsar para fazer o intercâmbio. Porque quando a gente pensa em fazer um intercâmbio, não é só o valor que você paga para pagar o curso, por exemplo, né? Que foi o valor que eu paguei parcelado. Eu tinha, além do dinheiro do meu curso, né? Que eu fui como estudante, eu tinha o dinheiro das passagens aéreas, eu tinha dinheiro para comprar roupa, porque o país escolhido, eu fiquei 2 anos e meio na Irlanda. A Irlanda é um país frio, então eu não tinha roupa de frio. Eu sou de Santos. Santos, o máximo que a gente pega de frio durante as temperaturas mínimas que a gente pega de frio durante o inverno é 15, 16 graus e olhe lá, num dia muito frio. Então eu não tinha roupas adequadas para fazer essa viagem. Eu tive que comprar, eu tive que renovar meu guarda-roupa, malas, porque quando a gente fala de um intercâmbio longo, né, o meu primeiro curso foi de 8 meses, acabou que eu fiquei 2 anos e meio. A gente tem que comprar malas grandes para levar tudo que a gente pode levar. Então, assim, eu tive muitos gastos durante esse período. E mesmo assim eu consegui pagar tudo, gente. Hoje eu olho pra trás e eu fico impressionada, porque a conta não fecha. Não tinha como eu ter manifestado tudo o que eu manifestei. Não tinha como eu ter pago tudo que eu paguei com o salário que eu tinha na época. A minha jornada de trabalho estava reduzida, eu estava atendendo metade dos clientes que eu costumava atender no mundo normal, né? No mundo sem pandemia. Então eu posso dizer que a lei da atração agiu muito na minha vida para que eu conseguisse realizar esse intercâmbio. Mas por que que tudo isso aconteceu? Primeiro de tudo, gente, eu não tive ansiedade nenhuma. Vocês já viram aqueles vídeos que a pessoa tá andando e tá aparecendo vários desafios e ela só continua andando e tudo dá certo pra ela? Ela tá andando, a ponte cai, mas aparece alguma coisa que ela consegue pisar e continuar o caminho. Eu me senti exatamente assim. Eu não me abalava com nada. Eu simplesmente entreguei pra espiritualidade, porque eu entendi que o fato de eu ter decidido mudar de país já tinha sido um chamado espiritual. Porque foi uma coisa muito momentânea, foi uma coisa muito de repente, assim. Do nada eu já tinha me programado de fazer o intercâmbio. Em menos de 1 ano eu resolvi tudo, comecei a fazer o pagamento, então já entendi que aquilo era um chamado.
Então eu entreguei pra espiritualidade mesmo, sabe? Eu não coloquei tempo, a gente não tinha noção de quanto tempo ia durar a pandemia, né? Poderia ter sido mais longa, a minha espera poderia ter sido de 5 anos, a gente não sabe. Eu não sabia na época, muito menos, né? Quando tudo começou, a gente não sabia, que nem a gente achava que ia ficar 1 ano, acabou que ficamos 2 anos em pandemia, assim, mais rígida, né? Não tive ansiedade, eu não tinha nenhum tipo de sentimento ruim em relação a essa manifestação. Eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Gente, eu tinha uma certeza que nada me abalava. Nada me abalava. As coisas iam acontecendo, o mundo tava de cabeça pra baixo e eu, tudo bem, eu vou ir no tempo certo. Eu tinha certeza que eu ia ir. Eu tinha tanta certeza que eu ia ir, que teve um momento que a moça que eu tinha pago o intercâmbio, ela me perguntou, ela me deu a alternativa. Driele, você quer desistir? Se você desistir agora, a gente consegue te ressarcir o dinheiro, né? Porque as fronteiras estavam fechadas, tá, gente? Não é que a escola não queria me receber. Não podiam, não tinha voo, as entradas estavam fechadas, ninguém conseguia entrar na Irlanda. Ela perguntou, Driele, você quer desistir? Se você desistir agora, a gente consegue te reembolsar o dinheiro que você já pagou e fica tudo certo. E eu falei que não. Eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou fazer meu intercâmbio. Não importa o tempo que eu vou ter que esperar, né? Eu sabia que eu ia ter que esperar. Mas eu vou fazer, eu não quero meu dinheiro de volta, já pode deixar pago, porque eu sabia também que poderia ter alterações de valores, né, gente, quando tudo reabrisse, e realmente foi o que aconteceu. E eu tinha pagado um valor muito inferior, porque foi uma promoção, então eu jamais pagaria esse valor se eu tivesse adiado, se eu tivesse pedido dinheiro de volta naquele momento, eu jamais ia pagar aquele valor novamente, porque depois tudo mudou. Então eu falei pra ela, não, eu não quero, pode deixar pago. Eu quitei as parcelas em 1 ano, menos de 1 ano na verdade. Eu comecei a pagar em 2019, antes do final de 2020 eu já tinha quitado todo o valor do curso. E aí depois eu juntei dinheiro pra trazer, né, gente? Você não vai chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás pra passar 8 meses. Você precisa de dinheiro pra comer, você precisa de dinheiro pra morar, pra vestir, né? E não é assim. Não é assim que as coisas acontecem, né? Mas eu consegui juntar esse dinheiro, eu consegui pagar tudo que eu tinha que pagar. E, gente, era uma coisa muito louca, porque eu colocava metas mensais, né? Esse mês eu preciso pagar tanto. Que nem enquanto eu estava pagando o valor do curso. Esse mês eu preciso manifestar tanto a mais. Gente, chegava no final do mês, eu tinha manifestado dinheiro. Esse mês eu preciso comprar a mala. Então tem que ter o dinheiro da parcela e tem que ter o dinheiro da mala. Eu conseguia o dinheiro para a parcela e o dinheiro para a mala. E aí você me pergunta, como? Você trabalhou a mais? Não. Gente, eu não trabalhei a mais. Eu não fiz trabalho extra. Eu não comecei uma segunda ocupação, sabe? Trabalhar nas horas vagas, não. Eu continuei no mesmo emprego, com a carga de horário reduzida, atendendo menos pessoas do que normalmente eu atendia. E eu consegui juntar a quantidade de dinheiro que eu precisava. Por isso que eu falo, a conta não fecha. Pra mim, a conta não fecha. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, gente, não tem como. Eu não tive nenhum tipo de ajuda financeira. Eu trabalhei menos, inclusive foi um período muito bom, porque eu trabalhava muito pouco e eu conseguia pagar tudo que eu queria. Não sei te explicar como. Na minha casa continuaram as mesmas. As únicas coisas que impactaram também um pouco nos gastos foi a questão de que a gente tava numa pandemia, né? Então não tinha muito o que fazer, não tinha viagem, não tinha passeio. Mas, olha, uma coisa também, irmão, eu pedia iFood todo final de semana. Então eu não tava economizando, gente. Eu tava vivendo a minha vida e as coisas aconteciam pra mim. Simplesmente as coisas aconteciam. Eu lembro que nos últimos meses eu precisava de uma grande quantia que era pra passagem aérea, que na época eu paguei uns R$3.500, que também foi uma manifestação, tá? Eu também manifestei o valor da minha passagem. Porque como a gente tava em pandemia, os voos estavam muito caros. Porque faz sentido, né, gente? A gente tava numa pandemia, não é pra você ficar viajando à toa. Então, o valor das passagens estavam absurdos. E quando eu viajei, já estávamos no final da pandemia, mas ainda tinha muitas restrições, tanto no Brasil como na Irlanda. Os voos já estavam liberados, mas tinham muitas restrições ainda. Então, os valores das passagens estavam, assim, absurdos. E eu consegui manifestar a passagem no valor que eu queria, no tempo que eu queria. Eu lembro que as pessoas, quando liberaram as fronteiras, né, que foi no ano de 2000, eu fui em 2022, liberaram no final de 2021.
as pessoas começaram a se desesperar, não, já vou comprar passagem, que não sei o quê, porque vai que fecha de novo. E eu não vou comprar agora, porque tá muito caro, nem tenho esse dinheiro. Não vou comprar agora porque eu tô tranquila. Não tenho pressa, vai vir no momento que tiver que vir. E aí eu lembro que eu tinha colocado um prazo de comprar as passagens até dezembro de 2021. Eu joguei pro universo, pedi, né, fiz a minha cartinha pro universo lá, as minhas declarações, as minhas afirmações, e eu falei que eu queria comprar passagem até dezembro de 2021 para embarcar em 2022. Eu não tinha nem data pra ir, tá, gente? Eu não tinha nem data, pra vocês verem que eu tava realmente entregando pro universo, eu não tinha nem data. Quando abriram as fronteiras, eu deixei a data em aberto, porque eu ia me basear no valor das passagens. O valor mais barato é o que eu ia comprar. Eu sabia que eu ia em 2022, né, quando veio a notícia de que tava tudo liberado. Eu sabia que eu ia no ano de 2022, mas eu não tinha colocado mês, eu não tinha colocado data, eu não tinha colocado nada. E aí tá, coloquei essa meta de comprar passagem antes de dezembro, né, de 2021. O meu aniversário, eu nunca me esqueço, eu fiz uma meditação onde eu me conectei muito com a espiritualidade, ouvi o meu mantra de Ganesha, inclusive tem um mantra aqui no canal, gente, esse mantra é muito poderoso. Eu ouvi o mantra de Ganesha, me conectei, e eu lembro que na mesma semana eu tava procurando passagem, eu sempre dava uma olhadinha, mas eu nada de desespero. Eu só olhava, não sentia ansiedade, não sentia nada. Naquela mesma semana, eu achei uma passagem pelo valor, gente, que eu tinha na minha conta. Eu tinha R$3.500, era o máximo que eu podia pagar. E eu achei uma passagem, já com mala inclusa, pelo mesmo valor. Comprei a passagem, agradeci ao universo, agradeci muito a Ganesha. A Ganesha me ajudou muito também nesse processo de manifestação do meu intercâmbio, tá? Eu vou falar mais pro final do vídeo todas as técnicas que eu utilizei. Se eu posso falar, gente, a técnica mais poderosa foi a fé. Porque durante todo esse processo de espera, até eu realmente realizar o meu intercâmbio, eu tive muita fé de que as coisas já tinham dado certo, tá? Se eu tivesse tido uma fé abalável, eu não teria concluído esse processo. Meu salário estava muito reduzido e eu tinha valores astronômicos para pagar. E eu lembro que na época eu nem somava tudo, eu ia pagando as coisas aos poucos, eu ia manifestando aos poucos. Os conselhos que a gente dá, né, pra gente não se assustar com o valor das coisas, porque eu sabia que se na época eu somasse tudo que eu tinha que pagar, aquilo ia me trazer uma sensação ruim, né, ia me trazer sentimentos ruins, porque era muito dinheiro. Baseado no que eu tava recebendo, aquilo seria impossível. Então eu nem somei na época, nem somei. Depois que eu já tinha pago tudo, que eu fui ter uma noção de quanto eu gastei no total. Mas na época eu ia por partes. Ah, eu preciso quitar a escola, então eu preciso de tantos no mês. Ah, esse mês eu tenho que comprar a mala, então eu preciso do valor da mensalidade da escola mais o valor da mala. E eu ia fazendo assim, sabe? Ia cocriando aos pouquinhos, a mesma coisa com a passagem aérea. Eu nem pensava na passagem aérea, só fui pensar na passagem aérea quando as notícias começaram a sair, tá tudo liberado, pode viajar. Aí a moça da escola me confirmou, tudo bem, André, pode comprar passagem, as escolas já vão voltar a funcionar, já vão ser liberadas, então você pode comprar sua passagem aérea. Aí eu fui me preocupar com a passagem aérea. Então por isso que eu falo que essa manifestação foi uma manifestação muito tranquila, eu não tive ansiedade durante o processo, eu respeitei todas as etapas das manifestações, cheia de sonhos, cheia de objetivos e muita coisa aconteceu nesse processo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora eu quero falar para vocês quais as técnicas que eu utilizei durante esse processo, até eu realmente conseguir fazer o meu intercâmbio. Primeiro, gente, eu acho que a conexão espiritual é essencial. Eu digo que se não fosse a minha conexão com a espiritualidade, eu nem teria feito esse intercâmbio, porque eu senti o chamado, mas eu poderia ter ignorado aquele chamado, eu poderia ter falado, nossa, você tá louca? Você vai fazer um intercâmbio, tá maluca? Você tem um emprego estável, você tá ganhando super bem, você tem sua família aqui perto de você, você vai se mudar pra quê? Pra arrumar problema pra sua cabeça, sabe? Eu poderia ter ignorado aquela intuição. Foi um chamado muito forte, eu ouvi, e eu utilizei as técnicas da lei da atração pra me ajudar
a tornar aquilo real, né? Já que a gente passou por um momento de muitas incertezas, que foi a pandemia. Eu fazia muitas meditações, gente, meditações guiadas, já visualizando que eu estava na Irlanda. Então eu fechava os olhos, eu sentia. Gente, eu vi tantos vídeos sobre a Irlanda que quando eu cheguei, eu conseguia reconhecer os lugares. Eu sabia o nome das ruas, eu sabia como é que era a aparência dos prédios. Eu sabia tudo, porque eu vi muita coisa sobre a Irlanda. Eu pesquisava assim todos os dias, eu via vídeos e vídeos de pessoas que já estavam morando lá. E aquilo me dava uma sensação tão gostosa de tipo assim, nossa, eu já tô lá. Olha aqui, eu já tô lá, eu conheço essa rua, olha como é que são os pubs, olha que legal. Gente, eu fazia isso todos os dias, de uma forma prazerosa. Pra mim era uma delícia, eu amava chegar do trabalho, cansada, estressada, tinha lidado com um monte de gente chata o dia inteiro. Ligava aqui no YouTube, colocava meus videozinhos, sabe, do pessoal fazendo intercâmbio, eu achava o máximo. A escola que eu estudei, eu vi vários vídeos sobre a escola, eu conheci o prédio da escola, gente. O crer para ver é disso que a gente tá falando. Eu sentia que eu já tava na Irlanda. O meu coração vibrava toda vez que eu via um vídeo. Eu sentia uma alegria dentro de mim, um sentimento gostoso, um sentimento de, nossa, daqui a pouco eu tô lá. Mas eu não sofria porque eu tava no Brasil. Pelo contrário, eu curti muito os meus últimos anos no Brasil. Eu comi tudo que eu queria comer. Eu saía muito com a minha família, eu viajava com a minha família, porque aquilo também era agradável pra mim. E quando a gente fala de curta o processo, é isso, gente. Eu sei que às vezes o processo é dolorido, dependendo do que você tá tentando manifestar. Mas a gente precisa olhar para os pequenos detalhes, a gente precisa aproveitar esses momentos. Não é só pensar que, eu vou aproveitar quando eu manifestar o meu desejo. Não é assim que funciona. A lei da atração não é assim que funciona, gente. Então tá, voltando, eu vi muitos vídeos sobre a Irlanda, né, então eu já imaginava que eu tava lá. Muitos vídeos aqui no YouTube de pessoas dirigindo por cidades específicas, você pode colocar, sei lá, passeio de carro pelo centro da Holanda, passeio de carro pelo centro da Irlanda, que foi o país que eu escolhi. Qualquer lugar do mundo, coloca aí no YouTube que tem vários vídeos. Eu vi esses vídeos, então já conheci a cidade. Eu ia assistir no vídeo, imaginando que eu tava dentro do ônibus, que eu tava dentro do carro, e que aquilo tudo era real pra mim, sabe? Eu fazia muita visualização criativa, que é quando você, durante a meditação, ou você visualizar que você já tá vivendo nesse local. Eu tenho uma meditação guiada aqui para quem se interessar, mas tem várias no YouTube, você pode encontrar que você se adequa melhor. Eu ouvia muitos mantras e foi daí que veio a minha paixão por Ganesha, porque eu acho que o mantra de Ganesha, pra mim, foi o que mais me trouxe resultado. É um mantra muito poderoso, era um mantra que me dava resultado quase que imediato, gente. Eu lembro que uma vez eu tava precisando de uma quantia para aquela semana, sabe? Era uma quantia urgente mesmo. E eu pedi muito a Ganesha, e em 24 horas eu consegui o dinheiro, gente. Foi inacreditáveis, eu já consegui com esse mantra de Ganesha. Foi um mantra que me ajudou muito. Eu ouvia muito esse mantra durante esse período de espera. E as afirmações positivas, gente. Eu gosto muito de escrever. Eu sei que tem gente que não gosta. Talvez para você a técnica da escrita não seja melhor. Você pode repetir, né? Você pode falar as frases, que também vai dar o mesmo resultado. A intenção é que você deposite essas frases no seu subconsciente. Então, que você repita tanto aquela frase que ela vai se tornar real para o seu subconsciente, e aí você vai conseguir materializar nesse plano que você tá agora. Então eu fazia muitas repetições, eu fazia muitas afirmações, mas eu escrevia. Então todos os dias eu escrevia 10 vezes. Hoje eu estou muito feliz e grata porque eu já realizei o meu intercâmbio. Hoje eu estou muito feliz e grata porque eu consegui a quantia de X tantos reais. Hoje eu estou muito feliz e grata porque o meu intercâmbio está sendo maravilhoso. Hoje eu estou muito feliz e grata porque eu estou embarcando para a Irlanda. Hoje eu estou muito feliz e grata porque eu cheguei na Irlanda. Gente, eu fazia essas frases. Eu terminei um caderno, literalmente. Eu terminei um caderno de não sei quantas folhas, porque todos os dias eu escrevia essas frases. E como eu falei, para mim era prazeroso. Eu amava acender o meu incenso, tirava ali 10 minutos da minha noite
e eu escrevia, e eu já imaginava que eu tinha conseguido, que eu já tinha manifestado aquele dinheiro, que eu já tinha manifestado o meu intercâmbio pago e abençoado, e fazia, gente, sem me importar com nada. Aquilo pra mim era um prazer, era muito gostoso. Por isso que eu falo, a minha manifestação no intercâmbio foi uma manifestação muito leve, porque eu amei o processo. Eu não fazia nada, ai que saco, eu tenho que fazer manifestação, ai que saco, eu tenho que escrever. Não, pra mim tudo era maravilhoso. Eu amava aquele período de me conectar com a espiritualidade, eu achava aquilo muito bom. Eu fazia muito Ho'oponopono também, praticava o Ho'oponopono pra aliviar a ansiedade, né? Era muito difícil eu ter ansiedade, mas às vezes as notícias, né, gente, só quem viveu o período de pandemia sabe o quão difícil foi. Cada dia era uma notícia diferente e muitas tragédias, um ambiente muito pesado, um clima muito pesado. Então, às vezes, eu acho que eu me abalava mais por isso, pela questão da pandemia, do que pelo medo em si de não conseguir realizar as minhas manifestações. Mas, basicamente, foi isso que eu fiz. Eu vivi o intercâmbio antes mesmo de ter chegado na Irlanda. Eu me conectei com a espiritualidade, eu fiz muitas afirmações positivas, eu ouvia muitos mantras. As coisas foram acontecendo como mágica, gente. Realmente, hoje, quando eu paro pra pensar no salário que eu tinha na época e a quantidade de dinheiro que eu consegui manifestar em 2 anos, eu fico impressionada, porque não tem como explicar. Como eu já falei, a conta não fecha. Um salário que eu tinha na época para ter manifestado, acho que eu manifestei 15 mil por ano, 15 mil reais por ano. Eu sei que para algumas pessoas, 15 mil reais pode ser assim, mamão com açúcar. Mas durante a pandemia, recebendo um salário menos da metade, reduzindo todos os meus atendimentos e não tendo nenhum real de ajuda financeira de ninguém, para mim foi um grande feito. O vídeo já tá muito longo, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Se vocês têm alguma dúvida ou sugestão de vídeos, pode deixar aqui nos comentários pra mim, eu vou adorar ler. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!